Grandes mudanças quase nunca começam em multidões. Elas começam em conversas sinceras, em momentos simples, em pessoas que decidem caminhar juntas. Ou você confia de que Deus está no controle, ou sua vida vai ser sempre um lamento. Porque quando existe unidade, a comunidade se torna uma força capaz de transformar vidas. A comunidade tem um jeito único de mudar o mundo. Ela começa mudando cada um de nós. E então, alcança tudo ao nosso redor. CB Rio 2026. Unidade, comunidade e seu jeito de mudar o mundo. Well, welcome everyone. Bem-vindos todos vocês. My name is Aaron Demianovich. I am a pastor from Eagle Brook Church in Minnesota. Meu nome é Aaron, eu sou um pastor da igreja Eagle Brook, lá no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. And it is such an honor to be here today. E é uma honra para mim estar nessa noite com vocês. Rio has become like a second home to me and my family. Rio de Janeiro se tornou o segundo lar para mim e minha família. In fact, I have my wife and my kids here with us De today. fato, eu tenho nessa semana a minha esposa com os meus filhos. Eles estão comigo nessa noite. That's my wife Ashley and our three boys, Adler, August and Arthur. Essa é minha esposa Ashley com os meus três filhos, o Arthur, o August e Adler. So having three boys under 6 years old, E olha, e ter três meninos abaixo de 6 anos de idade, pray for me. ore por mim. Oh, it's great. But I also wanted to say that what God is doing here at this church Eu também quero dizer o que Deus tem feito aqui nessa igreja. is something that can only come from Him. É algo que só pode vir das mãos de Deus. We've been working with CB Rio for years now, Nós temos trabalhado com a CB Rio já faz anos. since it was a little church over there. Eu lembro lá, a gente pequenininho ali naquele canto. And what God is doing in and through not only this church, but all of you, Aí o que Deus tem feito em vocês e através de vocês it just shows that His hand is on this church and in this city. é a prova de que as mãos dele estão sobre vocês e sobre essa cidade. And your staff and your volunteers here are the best. E os voluntários de vocês e o pessoal do staff são os melhores. And your senior pastor, senior and junior are two of the most world-class leaders I've ever E met. os pastores Pedrão, Juninho são pastores assim de nível mundial. And they've been letting God lead them in powerful ways. E eles têm permitido que Deus os conduza de uma maneira poderosa. So let's show them some honor. Vamos honrar eles nessa noite. But I want to kick off tonight with a question. Eu gostaria de iniciar nessa noite com uma pergunta. Have you ever bought something on the internet that you didn't need just because the pictures look so Você good? já comprou alguma coisa na internet que você não precisava, mas as imagens online eram tão boas que você acabou fazendo? And then when it arrives, you finally have the box and you're so excited. E aí, finalmente, quando o pacote chegou, você recebeu aquela encomenda todo motivado. And then when you open it, you look at it and you're thinking, this is just junk. E aí você abre o pacote, olha e fala assim, cara, isso não passa de lixo. This looks nothing like I thought it would be. Não parece com nada que eu pensei e vi. I think this happens a lot. Eu acredito que isso acontece muitas vezes. Years ago, my wife and we bought an older house that was completely renovated. Eu e minha esposa, anos atrás, compramos uma casa antiga, mas que havia sido completamente renovada. Like everything in the house was painted and brand new. Tudo na casa estava pintado e parecia muito novo. And the online pictures looked perfect. As imagens online parecia que a casa era perfeita. It even looked perfect when we walked through it E for the para first falar a time. verdade, quando nós chegamos e caminhamos pela casa, pareceu realmente perfeita. But then spring came in Minnesota, Mas aí chegou a primavera lá em Minnesota. which meant all the snow from the winter started to melt. E o que significa que toda a neve, se acumula grandes pedaços de neve, toda aquela neve derreteu. And our basement flooded. E aí o nosso porão
inundou de água. I'm talking like 6 different cracks in the basement walls where water was pouring in like a hose. Eu quero que você veja que havia mais de 6 rachaduras nas paredes e a água jorrava dessas rachaduras como se houvesse mangueiras ali. And for 2 straight days and nights, I was down there with pumps trying to get the water E out. durante 2 dias e 2 noites eu estava lá embaixo no porão com bombas e tudo mais para tirar aquela água. You see, when we bought the house, the basement looked great. Perceba, quando nós compramos a casa, o porão parecia perfeito. But the previous owners didn't fix the cracks in the wall. Mas a realidade é que os proprietários antigos não consertaram as brechas que havia nas paredes. They just painted right the problem. Eles simplesmente pintaram o problema. They covered it up so no one could see. Eles cobriram de uma forma que ninguém poderia ver. But when the pressure came, Mas quando a pressão chegou, the cracks were revealed as rachaduras foram reveladas and the truth came out. e a verdade apareceu. I think that's a great picture of our lives, isn't it? Eu penso que essa é uma grande imagem das nossas vidas, não é mesmo? We so badly want to look good on the outside Nós queremos de uma maneira tão forte parecer bons do lado de fora, that we hide our issues, de forma que a gente esconde por dentro os nossos problemas, we paint over our problems nós pintamos as nossas dificuldades to protect our image. para proteger a nossa imagem. So today the key truth I want us to dig into is this: Hoje eu quero mergulhar nessa verdade chave, that God cares more about your integrity than your image. que Deus se preocupa mais com a sua integridade do que com a sua imagem. In other words, God cares more about who we are on the inside than what we project on the outside. Em outras palavras, Deus se preocupa mais com quem nós somos do lado de dentro do que aquilo que nós projetamos para o lado de fora. But here's the problem. Mas aqui tem um problema. The pressure to impress people is real, isn't A it? pressão para impressionar pessoas é real, não é? It's everywhere. Você vê isso em todo lugar. We live in an image-obsessed culture. Nós vivemos dentro de uma cultura obcecada pela imagem. We deeply care about what other people think about us. Nós nos preocupamos profundamente sobre o que as pessoas pensam de nós. I know I do. I'll be the first to admit it. Eu sei porque eu sou o primeiro a admitir isso. Just think about social media. Pense sobre redes sociais. If you're going to take a picture with your friends to post online, Se você vai tirar uma foto com seus amigos para postar online, you don't just take one picture and then post it. você não tira uma foto só e posta aquela foto. You take like 47 photos. Você tira lá, tipo 47 fotos. And who's the first and only person you look at? E quem é a pessoa que você olha primeiro e só olha para ela? You. Você. If you look good, post that thing. Se você aparece bonito nessa foto, aí você publica. It doesn't matter if your friends have their eyes closed and look like ugly wet dogs. Não interessa se as pessoas ao seu redor estão com os olhos fechados ou se parecendo com cachorros molhados. If you look good, it's going on the Se internet. você está bem na foto, você publica. Why? Por quê? Because we want people to see the best version of Porque ourselves. nós queremos que as pessoas vejam a nossa melhor versão. We do this with our images online and other areas of our life. Nós fazemos isso com as nossas imagens que são postadas em outras áreas da vida. Some of us even do this with our faith. Muitos fazem isso, inclusive, com a sua fé. It can be easy to follow Jesus and worship God here at church on É Sunday. fácil seguir Jesus e adorar a Deus aqui na igreja nos domingos. But at work, Mas e no trabalho? at home, Em casa, with certain friends, com alguns amigos, the pressure to impress is real. a pressão para que nós venhamos tentar impressionar as pessoas é real. And when the pressure comes, our integrity is tested. E quando a pressão vem, a nossa integridade é testada. And then the cracks in our character are revealed.
E aí as rachaduras no nosso caráter aparecem. And we're not the only ones who struggled with this. Nós não somos os únicos que lidamos com essa crise. In Matthew 23, Jesus said to the Pharisees, so these were the religious leaders of his day. Em Mateus 23, Jesus vai falar para os líderes religiosos da sua época, os fariseus. He said, "You are like whitewashed tombs, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of the bones of the dead." Jesus disse, vocês são como sepulcros caiados que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos. On the outside you appear to other people as righteous, but on the inside you're full of hypocrisy and Do wickedness. lado de fora, vocês se parecem com pessoas direitas, corretas, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. You see, in the first century Israel, Veja, no primeiro século lá em Israel, tombs were considered unclean. os túmulos eram considerados impuros. So if you touched one, even by accident, you were spiritually defiled. Se você tocasse um túmulo, mesmo por acidente, você era considerado espiritualmente impuro, contaminado. So before religious parties and festivals, Então, antes das grandes festas e religiosas, people would literally paint the tombs bright white, whitewash as them. pessoas literalmente pintavam os túmulos com o branco mais brilhante possível. And they did this so travelers and visitors wouldn't accidentally step on them or E a touch them. principal razão disso era para que os visitantes que não conheciam a área não tocassem nesses túmulos por acidente. So from the outside, the tombs looked beautiful and pure, Do lado de fora, esses túmulos pareciam bonitos, puros, but everyone knew the truth. mas todos sabemos a verdade. Inside, Por dentro, behind the fresh paint, ali do lado de dentro daquela pintura bela, there was nothing but death and decay. não havia nada além de morte e decomposição. So when Jesus said this to the Pharisees, the religious leaders, the pastors, E Jesus está falando isso para os líderes, para os pastores, para os religiosos da sua época. it was like a bomb. Isso foi como colocar uma bomba no colo He dele. was saying, "You look holy. Ele está dizendo para aqueles líderes, vocês parecem santos. You act holy. Vocês agem de uma maneira que parece You're santa. dressed in all the holy drip and clothes. Vocês se vestem até de um estilo que parece santo. And on the outside, you're giving perfection to Do people. lado de fora parece perfeição para as pessoas. But underneath all that paint and polish, Mas por dentro, toda aquela coisa bonita que há por fora, Jesus was saying, your hearts are rotting. os seus corações estão apodrecendo por He was dentro. saying, you're not being transformed by God, you are pretending. Jesus está dizendo, vocês não estão sendo transformados pelo poder de Deus, vocês estão fingindo. And sadly, we can fall into the same trap. E de maneira triste, todos nós podemos seguir esse mesmo caminho, We can infelizmente. curate the perfect profiles in life. Nós podemos criar um profile, nós podemos criar uma personagem muito bonita para o mundo. But secretly battle anxiety, Mas secretamente podemos estar lidando com ansiedade, addiction, shame. vícios, coisas vergonhosas. You know, we can smile in church, Nós podemos com facilidade sorrir na igreja, but hide the sin that's eating us alive. mas esconder dentro aquele pecado que está nos destruindo. And Jesus is warning us. E aqui é um grande alerta de Jesus para He's nós. saying, don't waste your energy managing your image while ignoring your heart. Jesus diz, não gaste a sua energia gerenciando uma imagem enquanto seu coração permanece doente. Because your heart is what God sees. That is what He cares about most. Porque o coração é o que Deus vê e para Deus o que importa é o coração. In 1 Samuel 16, we read, people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. 1 Samuel diz, as pessoas olham para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. That's why integrity matters so Por much. isso que integridade é tão importante. Because God's not impressed with our image. Porque Deus não se impressiona com a nossa imagem. People are, As pessoas se impressionam. but God, Mas Deus,
He cares about who you are when the filters come off. Deus se preocupa com quem você é quando os filtros são tirados. When the doors are closed. Quando as portas estão fechadas. When no one is watching. Quando ninguém está olhando. That's integrity. Isso é integridade. Integrity is who you really are behind the image you portray. Integridade é quem você realmente é, atrás da imagem que você projeta. It's the thoughts that São- nobody hears, São os pensamentos que ninguém ouve. the secret private messages that you don't want anyone else to As read, mensagens secretas que você envia que você não quer que ninguém leia. the online searches behind closed As doors. buscas na internet com as portas It's fechadas. who you really are when no one is looking. É quem você realmente é quando ninguém está olhando. So let me ask you, Então deixa eu fazer essa pergunta para você. who are you? Quem é você? Really? Realmente. Who are you behind the filters, Quem é você atrás dos filtros? the clothes, the shoes, Atrás das roupas, dos sapatos? the beach body that I wish I had, Quem é você atrás desse corpo bonito que eu gostaria de ter? the house, the car? Who A are you? casa, o carro. Quem é você atrás disso? Are you proud? Você Who se you are? orgulha de quem você é? Or if you're honest, Ou se você, honestamente, do you feel a little ashamed sometimes? sente-se envergonhado muitas vezes, Embarrassed? constrangido, Maybe even feeling trapped because you've been hiding and pretending for so long? talvez você se sinta até preso porque você finge por tanto tempo That you don't even know where to go or who to turn to. e hoje você não sabe nem como conduzir para onde levar a sua vida. If that's you, there's one thing I need you to know today. Se esse é você, tem algo que eu preciso lhe falar nessa noite. That God is a God of hide and seek. Que Deus é um Deus que busca aqueles que se escondem. Every time we try to hide, Todo momento que a gente tenta se esconder, He is seeking. Deus nos procura. And He sees past the paint, past the pretending, E Ele nos busca e vai além dos nossos fingimentos e das nossas falsas pinturas. and He still loves you. E Ele nos ama do jeito que nós estamos, In fact, mesmo assim. It's while we were hiding and running and living in sin Então, você pode até estar correndo, vivendo em pecado, se escondendo. that the God the Father sent Jesus to die for us. Mesmo fazendo isso, mesmo nesse momento, foi quando Deus enviou Jesus para morrer por você. That's the gospel. That's the good news. Essa é a boa nova, esse é o Evangelho. And right now He's seeking you. E nesse momento, Deus está buscando você, a sua And He wants procura. to transform your heart Ele quer transformar o seu coração. and give you an integrity that lasts. E Ele quer lhe dar uma integridade que permanece. Because image, that fades, doesn't it? As imagens vão desaparecer, But integrity lasts. mas a integridade permanece. That's your legacy. A integridade é o seu legado. When people talk about you years from now, they won't remember your posts or your outfits. Quando as pessoas falarem de você daqui a alguns anos, não vão lembrar o que você postou ou como você se parecia. They'll remember your integrity. Eles vão lembrar da sua integridade. So how do we build integrity instead of image? Então, como nós podemos construir essa integridade ao invés de imagem? I want to give you two ways. Eu quero lhe dar dois caminhos. The first is to stop hiding the hurt. A primeira coisa é, pare de esconder a dor, a ferida. See, when we paint over the problems and the hurt in our lives Veja, quando nós pintamos o problema, a dor nas nossas vidas, and hide it, e escondemos isso, you know what happens? sabe o que acontece? The problems grow. O problema cresce, Guilt grows. a culpa cresce, Shame grows. a vergonha cresce, And we feel trapped in sin. e nós nos sentimos presos em pecados. During my senior year of high school, Durante o meu último ano no ensino médio, this was before I knew Jesus. eu ainda não conhecia Jesus. A bunch of my friends on the hockey team, I played ice hockey Eu my whole costumava life. jogar hóquei no gelo e tinha o meu time. Well, they started chewing tobacco. E esses meus amigos do time de hóquei, eles mascavam tabaco. And the pressure to impress them was real.
E a pressão para que eu fosse aceito e os impressionasse era real. So to fit in with the team, I started chewing tobacco. Então, para ser aceito, eu comecei a mastigar tabaco. And the first time I got so dizzy and nauseous, E da primeira vez eu fiquei tão tonto e enjoado, I felt so sick eu me senti tão doente, that I snuck into the bathroom, I took it out and I vomited. que eu corri para o banheiro, tirei o tabaco da boca e vomitei. But I wanted them to like me, so that didn't stop me. Mas eu queria que eles me aceitassem e esse evento não me parou. So I put it back in, walked out and pretended like nothing E happened. eu coloquei o tabaco na boca, voltei fingindo que nada tinha acontecido. Unfortunately, that bad habit stuck with me for a few years Infelizmente, aquele mau hábito continuou na minha vida por muitos anos, until I met Jesus. até eu encontrar Jesus. And after I gave my life to Christ, E aí eu entreguei minha vida a Jesus. God began to transform my heart and my life. Deus começou a transformar meu coração e a minha vida. And I quit chewing. E eu parei de mascar aquele negócio. It's just not who I wanted to be. Não era quem eu gostaria de ser. Well, fast forward a few years, I'm now a pastor. E aí passou alguns anos e agora eu sou um pastor. And there was a season in my life where I was just feeling stressed and overwhelmed. E houve uma estação, um momento na minha vida que eu senti tanto estresse, me senti tão pesado. And when the pressure of life and work hit, E quando a pressão da vida, do trabalho chega, I found out I still had a little crack in my character. eu percebi que havia rachaduras no meu caráter. One day I was driving home, Um dia eu estava dirigindo para casa, pulled over to get some gas, parei para abastecer o carro, went in to pay. fui lá pagar, I saw some tobacco, e aí eu vi algumas latinhas de tabaco para mascar. and in a moment of weakness, I bought it. E no momento de fraqueza eu comprei. I got into my car, put a dip in, Entrei no carro, coloquei na boca and I immediately felt embarrassed and ashamed e imediatamente me senti constrangido e envergonhado. and guilty. Culpa veio no meu coração. So what did I do? O que eu faço agora? I hid it, Eu escondi. because that's what we do, right? Porque é isso que nós fazemos, não é mesmo? Well, the next day I get to work and I just felt so bad. Próximo dia, volto para o trabalho, eu me senti tão mal. I didn't want this old habit or sin to come back Eu into my não life. queria que esse velho hábito, esse pecado voltasse para a minha vida. So I was faced with a decision. Então eu tinha que encarar uma decisão. Am I going to cover up and hide what I did, Eu vou cobrir e esconder o que aconteceu or confess? ou eu vou confessar? I decided to confess. Eu decidi confessar. I went into my boss's office, told him what I did, Eu fui para o escritório do meu chefe e falei para ele o que aconteceu. and I'm like, that's not who I am or who I want to be. E eu falei para ele, ó, esse não sou eu e não é quem eu quero ser. And I'll never forget how he E responded. eu nunca vou esquecer o que ele me respondeu naquele dia. He thanked me for sharing that. Ele me agradeceu por eu compartilhar aquilo. And then he said, Aaron, I don't ever want you to forget this moment. E ele falou para mim, Aaron, não quero que jamais você esqueça esse momento. And I want you to know that I respect who you are now more than I did yesterday. Eu quero que você saiba que eu respeito você agora mais do que ontem. I respect your character and integrity now that you shared Eu that than respeito before. seu caráter e sua integridade agora mais do que eu respeitava antes. He didn't punish me. Ele não me puniu, He forgave me. ele me perdoou. And that day, I got to experience the freedom that comes from E confession. naquele dia eu experimentei a liberdade que vem de uma confissão. Because I chose not to hide something that was eating Porque me eu up. escolhi não esconder algo que estava me fazendo mal. So what hurt are you hiding? E aí eu lhe pergunto, qual a ferida que está lhe causando dano, que você está escondendo? What are you covering up? O que você tem coberto, acobertado? Maybe it's a sin. Talvez seja um pecado, Maybe it's a bad habit that has control over you. talvez seja um mau hábito que está controlando você, Maybe it's loneliness. talvez seja solidão, Maybe it's something you've been hiding and struggling with for so long you don't even know if there's freedom. talvez seja algo que você tem escondido por tão longo tempo que você nem sabe mais como se ver livre disso. Maybe it's something online you don't want anyone to know about. Talvez seja alguma coisa online que você não quer que ninguém saiba. See, we all have stuff, Veja, todos temos coisas. and you're not alone. Você não está sozinho. James 5:16 says, "Confess your sins to each other and pray for each other so you may be healed." Tiago 5 diz, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados.
It might mean telling your mentor or your pastor. Talvez isso mova você a falar, a confessar para o seu pastor ou Or family mentor, member. talvez um membro da sua família, The thing that you've been hiding. confessar aquilo que você tem escondido. It might mean being brutally honest with God in prayer instead of pretending. Talvez o que você tenha que fazer é ser brutalmente honesto com Deus e não fingir. Because even though you're hiding it, I hate to break it, He already knows. Porque, embora você esteja escondendo, Ele conhece, He sees it. Ele vê. And He loves you so much that He wants you to come to Him. E Ele o ama tanto que Ele quer que vira esse problema. It might mean asking for help from a professional counselor. Talvez você tenha que pedir ajuda para alguém profissional, um You see, conselheiro profissional. The truth is, when we stop hiding and bring the hurt into the light, A verdade é que quando nós paramos de esconder e trazemos a dor para a luz, shame loses its power. a vergonha perde o seu poder. Sin loses its grip. O pecado perde as suas garras. And healing begins. E a cura começa. So stop hiding the hurt. Então pare de esconder aquilo que o machuca. The second way to build integrity instead of image A segunda maneira de construir is to start guarding your heart. integridade ao invés de imagem é: comece a proteger seu coração. A few years ago, I saw this news clip of a Great Pyrenees guard dog in the state of Georgia named Casper. Alguns anos atrás eu vi um clipe sobre esse cachorro que eu vou apresentar para vocês no estado da Geórgia. Ele é um cachorro de uma raça bem grande. So there's Casper. Great Pyrenees are big, large, fluffy, giant dogs. Esses cachorros são bem grandes, são bem fofinhos, né? Cachorro dessa raça. In fact, this is my pet, E Bauer. eu tenho um desses cachorros, né? Então só para você ver o tamanho. Just to show you how big they are. Veja como eles são altos. A minha esposa está ali segurando o nosso cachorro. He was 150 pounds. Ele tem mais de 50 quilos. Big dog. Mais de 70 quilos. His head's up here. Ele em pé fica aqui. And Great Pyrenees are created to protect their flock. E essa raça ela é criada para ser cão de guarda, proteger rebanhos. And Casper, the dog here, Casper, E aquele cachorro que eu falei que viu o clipe, o nome dele é Casper. he had one job: Ele tinha um trabalho: to guard and protect the sheep guardar e proteger as ovelhas. from any and all outside threat. Proteger de qualquer ameaça que viesse de fora. To not let the enemy into the pen. Não deixar o inimigo entrar no curral. And Casper was only 2 years old. E esse cachorro tinha apenas 2 anos de idade, era bem jovem. And one night, E durante uma noite, a pack of 11 coyotes tried to attack uma his sheep. matilha de 11 coiotes se aproximou do rebanho que ele protegia. Not one, Não era um coiote, not two, não 2 coiotes, not three, nem 3. 11 coyotes. 11 coiotes. The whole pack. A matilha completa. Now, most dogs would have run and been like, you can have them, they're yours, have a good Grande dinner. maioria dos cachorros teria corrido diante de uma situação dessa e falado para eles: pode pegar, as ovelhas são suas. But not Casper. Mas não o Casper. He refused to let the enemy in. Ele se recusou a deixar o inimigo entrar. And he didn't just sit back and wait for them to come E near. ele não sentou-se e ficou jogando na defensiva. He attacked them. Ele atacou aquela matilha de He wasn't even coiotes. going to let them get close. Ele não deixou que a matilha se aproximasse. And for 30 minutes, he fought all 11 coyotes all by E himself. durante 30 minutos ele lutou com aqueles 11 coiotes sozinho. The next day, his owner said that he heard the battle. No dia seguinte, o dono falou para todos, né? Olha, eu ouvi aquela batalha. He could hear the barks and the growling and the Havia crying. muitos latidos, grunhidos, gritos. And he expected to find a bunch of dead sheep and a dead dog. E ele esperava encontrar várias ovelhas mortas e o cachorro morto. Instead, Mas ao invés disso, he found 8 dead coyotes. ele encontrou 8 coiotes mortos. Casper killed 8 coyotes all by himself. Casper sozinho matou 8 coiotes. And the sheep, E as ovelhas, every single one of them was safe. todas estavam salvas.
untouched, não foram sequer tocadas, uninjured, unharmed, sem machucados, sem dano algum. but he couldn't find his dog Mas Casper ele não conseguiu achar o cachorro. until 2 days later. Demorou 2 dias, Casper found his way back home. o Casper volta para sua casa. Bloody and beat up, but alive. Totalmente machucado, cheio de sangue, mas ainda vivo. Missing an ear. Tinha perdido uma orelha. And he made a full recovery. E ele se recuperou completamente. And last year he won the Farm Dog of the Year E ano award. passado ele ganhou um prêmio, o cão de guarda do ano. So come on, let's go Tá ali ele, Casper. What a recebendo, stud. recebendo o prêmio de cão do ano. I think he was missing for 2 days because he tracked down those other 3 Eu coyotes to penso que kill ele him. ficou perdido durante esses 2 dias porque ele estava perseguindo os coiotes que sobraram. He didn't let him get away. Ele foi atrás. But why is the story so moving? Por que essa história me move? Because he didn't just have the image of a guard dog. Porque ele não simplesmente tinha a imagem de um cão de guarda. He was a guard dog. Ele era um cão de guarda He was realmente. full of integrity. Ele foi cheio de integridade. And when the pressure came, E quando a pressão chegou, he guarded his sheep with his life. ele guardou as ovelhas com a sua vida. In a similar way, I think that's how God wants us to guard our heart. De uma maneira simples, eu penso que é assim que Deus quer que nós guardemos o nosso coração. Proverbs 4:23 says, above all else, Provérbios 4 diz, acima Guard de your heart. tudo, guarde o seu coração, for everything you do flows from it. pois tudo que você faz flui dele. See, every day we face a spiritual enemy with spiritual threats. Veja, todo dia nós encaramos um inimigo espiritual com ameaças espirituais. That's coming after our heart because that's what God cares about. Esse inimigo vem para o nosso coração porque Deus cuida Temptations. dos nossos corações. Temptations, addictions, Tentações, vícios, lies about our identity and who we are, mentiras sobre a nossa identidade, quem nós somos. the pressure to impress others. A pressão para impressionar outros. And if we're not guarding our hearts, E se nós não guardarmos o nosso we let coração, the enemy in. nós vamos deixar o inimigo dentro, chegar And dentro when do we curral. let the enemy in, we feel embarrassed. Quando o inimigo entra, nós nos sentimos culpados. And we hide. E nós escondemos. We hide the habit, we hide the sin, we hide the hurt. Escondemos o hábito, escondemos o pecado, escondemos a dor. And when we hide, we cover up the truth. E quando nós escondemos, nós cobrimos a verdade. And we start to paint over our problems to look good. E aí a gente começa a pintar os nossos problemas para que eles não pareçam ruins. And then our integrity crumbles. E aí a nossa integridade começa a se esfacelar. And then we become just image focused. E nós nos tornamos pessoas simplesmente focados na imagem. But if we guard our hearts the way Casper guarded his sheep, Mas se nós guardarmos o nosso coração como Casper guardou aquelas ovelhas, we'll protect what matters most, nós vamos proteger aquilo que realmente importa. our integrity. Nossa integridade. We'll care less about our image and more about what God sees. Nós vamos parar de gastar tanta energia com a nossa imagem e vamos gastar energia com aquilo que Deus vê. And then our worship will shift Nossa adoração vai mudar. from performing for other people De uma adoração para performar para as pessoas, to honoring the God who loves you and cares para for uma you. adoração que honra a Deus que o ama. But guarding your heart's not easy. Guardar os corações não é fácil. And it's not sitting back and being defensive. Não é jogar na defensiva. It's not just reacting when temptation comes your Não é way. simplesmente reagir quando a tentação chega. Guarding your heart means you're going on the offensive. Guardar o coração significa você ir na ofensiva. It's being proactive, not É ser reactive. proativo e não reativo. You see, if we're really going to guard our hearts, we have to go to battle. Veja, se você quer realmente guardar o seu coração, você tem que entrar na batalha. Because the Bible doesn't use soft words for this, it uses battle A words. Bíblia não usa palavras fofas para descrever isso. Ele usa palavras de guerra. Words like resist, Palavras do tipo resista, throw off, vai à frente, flee, fuja daquilo que é put to ruim, death, mate aquilo que precisa ser morto, fight for purity, combata por pureza, pursue righteousness, procure ser correto put diante de on Deus, godliness. coloque na sua vida piedade. That's action language. São verbos de ação. That's not just
try hard to be better. não é simplesmente tentar de uma maneira mais forte se melhorar. That's gear up because this is war. Isso é guerra, é ir para a guerra. So let me get practical. Então deixa eu ser bem prático com vocês. Some of you need to proactively set digital boundaries. Talvez alguns de vocês precisem de uma maneira muito proativa, colocar limites sobre a sua vida online. You need to set limits on your phone. Você precisa colocar limites no seu celular. Maybe delete some apps. Talvez você precise deletar alguns aplicativos. And maybe stop following some accounts that Talvez você precise mess with your parar peace. de seguir algumas contas que mexem com a sua paz. See, when you're proactive, you're like, I'm not even going to let lust or jealousy or comparison Quando você é near my heart. proativo, você não deixa que luxúria, comparações, ciúmes nem se aproximem do seu coração. You're going on the offensive. Você vai de uma maneira ofensiva contra isso. Some of you need to set up relational boundaries. Talvez alguns de vocês precisem colocar limites relacionais. Maybe you've let the wrong people into your pen. Talvez você tenha deixado a pessoa errada dentro do seu curral. Yeah, they might be wealthy, Talvez essas pessoas sejam ricas, influential. pessoas que são influenciadoras. Maybe they can give you something in return. Talvez ele dê alguma coisa em retorno para você. Help your image and Talvez status. essa pessoa ajude a sua imagem, o seu status. But maybe they're like coyotes. Mas talvez eles sejam coiotes na sua vida. They're attacking your faith, Eles estão atacando a sua fé, attacking your values. atacando os seus valores. And it's time to fight for your faith. E é tempo de você parar e lutar pela sua It's fé. time to kick some of those coyotes out of the É pen. tempo de tirar esses coiotes para fora do curral. And instead invite some Casper-like friends in. E aí convidar amigos que são como Casper. Friends who will help guard your heart, Amigos que irão ajudar você a guardar o seu Protect your coração, faith. a proteger a sua fé. who will fight beside you when Que temptation and vão lutar compromise com creeps você in. quando a tentação chegar. And if you don't know who those people E se are, você não conhece essas pessoas, you're in the right place. você está no lugar correto. Start here. Comece por aqui. Get connected in community. Esteja conectado na comunidade. Join a small group. Participe de um pequeno grupo. Think there's a board outside where you can look at Do different lado groups to de be a fora part tem of. um grande quadro onde você pode ver os pequenos grupos aqui da igreja. Okay, but don't try to fight it alone. Mas não tente lutar sozinho. And that leads me to the last point as we wrap up. E deixa eu concluir agora a minha mensagem. And this is the best part. You're not fighting this battle alone. Você não vai batalhar essa batalha If you've sozinho. put your faith in Jesus, God has already given you everything Se you você need. colocar a sua fé em Jesus, Deus já vai lhe dar tudo o que você precisa para essa batalha. See, in Romans 8, we read that for people who've declared their faith in Jesus as Lord, Romanos 8 diz que todo aquele que declara a sua fé em Cristo, they have the same spirit that raised Jesus from the dead inside of them. ele tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte dentro dele. Think about that. Pare e pense sobre isso. The same power that created the universe, O mesmo poder que criou o universo. the same power that raised Jesus from the O dead, mesmo poder que levantou Jesus da morte. that stopped a flooded river, Que parou rios que estavam that transbordando. healed a crippled beggar, Que curou aleijado. that gave sight to the Que blind. deu vista aos cegos. That power of God lives inside of you. Esse mesmo poder de Deus vive dentro de você. In fact, Paul wrote to young Timothy, E Paulo fala isso para o jovem he Timóteo. said, "For God has not given us a spirit of fear and timidity, Timóteo, Deus não nos dá um espírito de medo e timidez, but of power, of love, and mas um self-discipline." espírito de poder, amor e autodisciplina. So friends, fight the enemy. Amigos, batalhe contra o inimigo. Fight the lies. Batalhe contra as mentiras. Fight it with the spirit and power of God Batalhe inside com of o you. Espírito de Deus ao seu lado. Choose integrity over image. Escolha integridade, a imagem. Because God cares so much more about your heart and who Porque you are Deus se preocupa com o seu coração. than what you're portraying to other people. Muito mais do que aquilo que você projeta para fora. Because image fades, Porque a imagem desaparece, but integrity lasts. mas integridade dura, permanece. Let's pray. Feche seus olhos, vamos orar. You know, if you're here today Se hoje você está aqui and you've been struggling with sin and hiding for so e too você long, está lutando, batalhando com o pecado,
And you want the power of God inside of you. You want freedom. E você quer liberdade, você quer o poder de Deus agindo dentro de você. Maybe tonight's the night that you put your faith in Jesus for the first time. Talvez hoje seja o momento, a noite, onde você comece uma jornada com Jesus. The Bible says when you confess your sin and put your faith in Him as Lord, A Bíblia diz que quando você confessa os seus pecados e coloca a sua fé nele, em Jesus, that you will be saved and forgiven. você será salvo e perdoado. And in that moment, you will receive the Spirit of God inside of you. Naquele momento você vai receber o Espírito de Deus. And if that's you for the first time with everyone's eyes bowed, E se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, todos estão com os olhos fechados, just raise your hand for God. Not apenas for me, levante a sua mão como sinal para but Deus. God sees you and He loves Deus you vê você, and He knows you. Ele conhece você. Erga a sua mão onde você estiver. Lord, thank you so much for today. Deus, muito obrigado por hoje. God, thank you for your word. Muito obrigado pela tua palavra. Lord, we all struggle, we all hide. Todos nós temos lutas, dificuldades, escondemos coisas. But I pray that everyone here today finds the courage to confess and find freedom and healing. Mas eu oro para que nessa noite todos encontrem a coragem para confessar e encontrar a liberdade que temos em Ti. I pray for the strength to guard our hearts against the evil Eu one. peço que o Senhor nos dê força para nós protegermos o nosso coração contra o mal. God, because at the end of the day, you care about our heart and what's inside. Porque nós sabemos que o Senhor se preocupa com o nosso coração. And we can't do it without you. Não podemos fazer isso sem Ti, Senhor. And we can't do it without godly people around us. Nós não podemos fazer isso sem pessoas de Deus ao nosso redor. So lead us and guide us in Jesus' name. Nos conduz, Senhor, nos guia. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Thanks, everyone. Have a great week. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Meu nome é Carlos Eduardo e eu estou há 4 anos na CB Rio. Essa minha caminhada até chegar aqui, ela foi meio complicada. Quando você resolve voltar para o Evangelho, né, tudo fica mais difícil, né? Todo mundo acha que vai ser mais fácil, mas tudo fica muito mais difícil. O Evangelho ele te confronta muito, mas uma coisa que o Evangelho te dá é uma paz muito grande, né? Então, no meio do olho do furacão, você vê que você está em paz. No começo foi muito estranho, porque é uma mudança muito grande, né? Produzir a festa, né? Você muda os lugares, as amizades, você muda o sentido das coisas, né? Noitada, né? Bebi e tal. Eu resolvi largar tudo aquele mundo que eu vivia, né? Voltar a me conectar com Deus. E aqui na CB Rio eu senti muito isso, né? Eu vi que as pessoas realmente te acolhiam. Você não era só mais um membro na cadeira, você realmente era acolhido, as pessoas te abraçavam e faziam com que você servisse em comunidade. A partir do momento que eu me prontifiquei a servir, eu vi que realmente muita coisa começou a acontecer na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu sou muito grato a essas pessoas que, através da sua generosidade, impactaram a minha vida. Então, hoje, eu encontro na CB Rio pessoas que realmente são a transformação na vida de outras pessoas, que fazem a diferença na vida de outras pessoas, assim como fizeram diferença na minha vida. Muito obrigado a você que investiu em vidas. Eu sou muito grato a você por isso.